Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de John e Mary Isabel Rego. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais sentado à direita do Pai, a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra e disse aos seus amigos: na verdade, eu sei muito bem que é assim. Como pode um homem ter razão contra Deus? Se ele quisesse discutir com Deus, nenhuma vez em 1000 poderia responder-lhe. O coração de Deus é sábio, a sua força é grande. Quem lhe opôs e saiu ileso? Ele desloca as montanhas sem elas saberem e as derruba no seu furor. Sacode os alicerces da terra e abala as suas colunas. Dá ordens ao sol e ele não nasce, e põe um selo sobre as estrelas. Sozinho ele estende os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa Maior e a Orion e as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis e maravilhas sem conta. Se vier junto de mim, não o vejo. Se passar a meu lado, não o sinto. Se apanhar uma presa, quem lhe impedirá? Quem lhe dirá que estás a fazer? Como iria eu então responder-lhe e encontrar argumentos contra ele? Embora eu tivesse razão, não devo replicar. Só tenho de implorar àquele que é o meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, não tenho a certeza de que escutasse a minha voz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão. Senhor, chega até vós a minha súplica. Senhor, chega até vós a minha súplica. A vós clamo, Senhor, todo o dia. Estendo para vós as minhas mãos. Fareis vós maravilhas entre os mortos? Irão levantar-se os defuntos para vos louvar? Haverá no sepulcro quem fale da vossa bondade ou da vossa fidelidade no reino dos mortos?
Serão conhecidas nas trevas as vossas maravilhas, na terra do esquecimento da vossa justiça? Eu, porém, clamo por vós, Senhor. De manhã a minha oração sobe à vossa presença, porque me afastais de vós, Senhor, porque escondeis de mim o vosso rosto. Aleluia, aleluia. Considero todas as coisas como prejuízo para ganhar a Cristo e nele me encontrar. Aleluia, aleluia. The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead, but you go and proclaim the kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." Jesus answered him, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God." The Gospel of the Lord. My brothers and sisters, today we are celebrating an important saint in the church. Even though it's not a feast, it's just a memorial, but today we celebrate the feast day of Saint Jerome. And this saint is priest and doctor of the church as well. Why he is doctor of the church? Because he had an important teaching. And this teaching led him to translate the Bible from Hebrew and Greek to Latin. And this happened in the year 420. So it was the very beginning of Christianity. And this last day of September is dedicated for him. Saint Jerome was a priest who came to Bethlehem, and in there he found a place to be by himself, to be alone, because he was in Rome and he wouldn't be with many people. And he came in Bethlehem and settled in a cave, and in there, as a penance, he learned Hebrew. See what is beautiful. As his penance, he learned Hebrew in order to translate the scripture to Latin. Latin was the language that everyone knew that time. That's why this translation of the Bible is called Vulgate.
It means the current language that people used to know out of Hebrew, because this language was well known in the world, where book that is the most translated book until our days. In every language we have the scriptures translated into. So in this way, the gospel as well teaches us how to follow Jesus, or who is Jesus. We have three different invitations in the gospel, but these three different invitations in the gospel, they were refused by Jesus. So first of all, we have this man that told him, I'm going to follow you wherever you go. And Jesus is always clear. Jesus doesn't want us to get some illusion in our lives. That's why Jesus said, if you are going to follow me, you have to think better what it is to follow me. Because to follow me means to give up every kind of comfort. That's why he says, foxes have dens, and birds of the sky have nets, but I don't have even a place to rest my head. It means if you are going to follow me, be aware. To follow me, it means that you have to make sacrifice. If you are not able to make sacrifice, you are not ready to be my disciple. So then the other one would like to go and to bury his father. When we heard this answer of Jesus, let the dead bury their dead, we can think Jesus was not concerned about family. And we know that the families are a value for each one of us. So why Jesus treated in that way that man who would like to bury his father? First of all, the man would like to go home, not to bury his father, but to be with his father until his death. So his death could take like 30 years, 40 years. So it was the meaning to bury his father, to be there with his father until the death. And Jesus told him, the gospel requires that you can do it right now, not later on. And the other one would like to say farewell. And again Jesus says, if you put your hands, or if you set a hand to the plow, you cannot look behind. What is left behind should be left behind. So in this way, Jesus is saying, we must move forward. We cannot look back, because the kingdom of God requires that you look always forward, not what you left behind. So again, these three men have had three different attitudes. So in this way, the attitude of Jesus, it is this: to follow me, you must be my family. I must be the first thing in your life. A few days ago, Jesus told us in the gospel, my brother, my sister, my mother, my father is the one who listens to the word of God and acts on it. In this way, if we would like to be family of Jesus, we must be ready always to make sacrifice for him, and also to know that in him we have all the source of life. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos hoje a refletir sobre o livro de Job, e nessa leitura que nós ouvimos hoje do livro de Job, de novo, Job está dizendo para nós qual é a sabedoria de Deus e como é a força e a grandeza de Deus. Então ele está dizendo, todos aqueles que se opõem a Deus jamais vão vencer. Todos aqueles que estão contra Deus jamais vão vencer. Ele diz, o coração de Deus é sábio, a sua força é grande, quem se lhe opôs
e saiu ileso? Ou seja, quem é que se opôs a Deus e saiu sem nada lhe acontecer? Quer dizer, Job não está dizendo que Deus é ruim, que Deus castiga quem se opõe a ele, mas o que ele está dizendo é isto, não é? De nada adianta se nós nos opusermos a Deus, de nada adianta se nós formos contra Deus, porque na verdade quem vai perder com isto somos nós mesmos, porque Deus não tem nada a perder. Deus jamais vai ser ofendido em nada, ou seja, nós não podemos atingir a Deus com a nossa rebeldia, nós não podemos atingir a Deus muitas vezes com as nossas palavras más. Às vezes nós pensamos que nós podemos atingir a Deus, nós não podemos atingir a Deus nem com os nossos pecados. Então por que dizemos que Deus fica triste com os nossos pecados? Não, Deus fica triste não porque Ele está ofendido, mas Deus fica triste porque você mesmo, que fez o pecado, está na desgraça. É por isso, o que Deus fica não ofendido, mas o que Deus fica digamos assim, se nós podemos dizer que Deus se decepciona, porque também Deus não tem sentimentos como nós temos, mas quero dizer, se Deus ficaria decepcionado por causa dos pecados, é por causa da nossa perdição. O que Deus não quer é que nós nos percamos, esta é a verdade. O que Deus não quer é que nós, na nossa vida, nos desviemos do caminho do bem, porque isto é mal para nós. Mas se nós estamos escolhendo isto é a nossa liberdade, e a liberdade foi Deus quem deu, não foi outra pessoa. Deus deu a liberdade. Então, se nós estamos agindo com a nossa liberdade e vamos ter consequências por causa da nossa liberdade, então que nós sejamos maduros suficiente para assumir os riscos da nossa própria liberdade. Não podemos dizer assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, faço tudo o que eu quiser, e quando a coisa está ruim, eu vou dizer, pois então isto foi culpa de Deus. Não, você tem que assumir, cada um de nós, eu tenho que assumir a minha culpa, você tem que assumir a sua, todos nós temos que ter maturidade para assumir o peso e as consequências dos nossos erros. Nós não podemos achar que os nossos erros são culpa de outro, mas são culpa nossa. Nós sabemos aonde está a palavra, nós sabemos aonde está a verdade, e nós sabemos aonde que está a fonte da verdade. Então, o que precisa é que nós abracemos isto e assumamos as nossas culpas, corrigindo-as de acordo com a palavra que Deus nos dá. Por isso que Jó fala aqui, não é? Nesta leitura, a respeito desse poder de Deus. Ele está dizendo aqui, já naquele tempo, Deus criou a Ursa Maior, o Orion, as Pleiades, as constelações do sul, não é? Ele está falando dos astros do céu, não? A Ursa Maior, a Ursa Menor, o Orion. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos toda essa ordem dos astros, as Pleiades, as constelações. Ele diz aqui, Deus criou tudo isto. Agora, quem é que sou eu? Quem é que sou eu para, na minha insignificância, ser alguém que ameaça Deus? Não sou nada. Na verdade, não sou nada. Está aqui dizendo Jó, se apanhar uma presa, quem lhe o impedirá? Quem lhe dirá, que estás a fazer? Como iria então eu responder-lhe? Como encontrar argumentos contra ele? Por que Jó fala tudo isso? Porque nós ouvimos dias atrás que Jó foi um homem que foi derrotado completamente. O que aconteceu? Perdeu a sua família, não é? Nós vimos aquilo que aconteceu com Jó no primeiro capítulo ali do livro de Jó. O que aconteceu? O demônio lhe tirou tudo, lhe tirou a família, lhe tirou a esposa, lhe tirou a casa, lhe tirou os bens. O demônio praticamente derrotou a vida de Jó. O que ele não perdeu foi a sua confiança em Deus. Ele nunca achou que Deus tinha o abandonado. Por isso que nós ouvimos naquela primeira leitura aquela coisa bonita que Jó disse, não? Nu saiu do ventre da minha mãe e nu para lá devo voltar. Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tirou. O que ele está querendo dizer nessa leitura é: eu não culpo a Deus por nada. Eu não culpo a Deus por nenhuma dessas desgraças, porque na verdade isso não é o Deus que eu acredito que está me fazendo estas coisas, mas essas coisas acontecem pelas circunstâncias e ocorrências da vida. Então, o que Jó está fazendo é o seguinte: perseverar na sua bondade, nele mesmo.
A bondade que ele tem vem de Deus. O mal que ele encontrou fora não o fez mal, não o tornou uma pessoa má. Há muita gente que diz: eu vou ser uma pessoa má porque eu só vejo o mal aí fora. Ora, você vai ser uma pessoa má porque você é uma pessoa sem, digamos assim, caráter. Não são as coisas que estão ao nosso redor que tem que nos mudar, mas somos nós que devemos mudar as coisas ao nosso redor. Nós não podemos ser influenciados pelas coisas, mas as coisas que estão ao nosso redor, elas devem ser mudadas por nós mesmos, elas devem ser influenciadas pela nossa bondade. Então esta aqui é a sabedoria que está na pessoa de Jó. Aquilo que está em volta dele, aquilo que aconteceu com ele, não é o que vai danificar a sua vida, porque ele na sua bondade, porque ele no seu reto proceder, ele está disposto a mudar aquilo que está fora dele. Ele está disposto a transformar esta realidade que está fora dele. Então, neste sentido, é que Jó traz-nos um exemplo de perseverança na bondade. E naquela bondade que ele está vendo que vem de Deus. E ele vai perseverar até o fim. Importante seria que nós chegássemos ao final deste livro, não é? Que nós pegássemos este livro de Jó e lêssemos para ver o que vai acontecer ao final da vida de Jó. Ele não vai se perder, ele não vai perder o rumo da sua vida e nem a direção. E hoje, antes que nós encerremos esta reflexão, eu gostaria de mencionar que nós estamos celebrando o dia de São Jerônimo. O dia de São Jerônimo, no dia 30 de setembro, o último dia do mês de setembro, é para nos recordar também a importância deste santo para a Igreja Católica. São Jerônimo da Igreja foi um padre também, e São Jerônimo fez um grande trabalho para a Igreja Católica, ou seja, para os católicos da época e para os católicos de hoje. São Jerônimo, ele foi aquele que traduziu a Bíblia para o latim, ou seja, a língua vulgata ou a língua corrente da época ou do mundo latino, não é? São Jerônimo aprendeu hebraico. A Bíblia era então escrita somente em hebraico e grego naquela época, não era escrita em nenhuma outra, não era traduzida em nenhuma outra língua. E São Jerônimo, hebraico, grego e algumas coisas em aramaico. E São Jerônimo foi aquele que fez esse trabalho de tradução da Sagrada Escritura do hebraico para a língua latina. Então veja aqui, meus irmãos, que a Igreja Católica foi a primeira a traduzir a Bíblia de uma língua que praticamente ninguém conhecia, o hebraico, para uma língua que naquela época já era conhecida, que era o latim, e que depois, agora, por ser uma língua morta, a Bíblia está traduzida em muitas, ou seja, praticamente em todas as línguas do mundo. É o livro mais traduzido da atualidade que qualquer outro livro. Então São Jerônimo fez esse belíssimo trabalho de trazer a Escritura acessível àqueles que na época sabiam ler, que também na época não eram muitos que sabiam ler e escrever, mas todos aqueles que sabiam ler e escrever tiveram acesso à Sagrada Escritura pelo trabalho de São Jerônimo, né? Então quando dizem aí, a igreja escondeu a Bíblia há muitos anos, não traduziu a Bíblia, tudo mentira. No ano de 1400, ou melhor, no ano de 400, que foi quando São Jerônimo viveu, ele já traduziu a Bíblia para uma língua que as pessoas poderiam conhecer. E São Jerônimo nos fala uma coisa muito importante. Ele diz para nós assim: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Jesus. O que ele quer dizer? Se nós não lemos as Escrituras, nós não vamos conhecer Jesus. Esta é a sentença muito simples para todos nós. Muitas vezes nós queremos conhecer mais a Jesus, pois aí está, seguindo o conselho deste santo sábio, não é? Ou deste sábio santo. Primeiro ele foi sábio, depois ficou santo. Seguindo o conselho deste sábio e santo, nós, se não lemos as Escrituras, certamente não vamos saber quem é Jesus. Poderemos saber somente pela doutrina, mas para aprofundar esse conhecimento de Jesus, veja bem que eu estou dizendo conhecimento,
para aprofundar esse conhecimento de Jesus, as Escrituras é a fonte, segundo aquilo que diz para nós São Jerônimo. E depois do conhecimento, então, é que nós vamos ter esta relação com o Senhor, esta relação que nasce a partir do nosso conhecimento. Esta relação que nasce a partir também da nossa disposição em sermos fiéis ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que, assim como hoje no Evangelho convidou aqueles 3 para segui-lo, está também nos convidando para segui-lo no dia a dia de nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvada a sua mãe, Maria Santíssima. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós foi tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai a nossa oração e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas e a todas destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, Santa Isabel e São Jerônimo, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and informed by divine teaching, we dare to say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always, and with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, or answer the word in my throat will be healed.
Let us pray. May these holy gifts we have received, O Lord, as we rejoice in celebrating Saint Jerome, stir up the hearts of your faithful, so that attentive to the sacred teachings, they may understand the path they are to follow, and by following it obtain life everlasting. Through Christ our Lord. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Our brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day. Tenham todos bom dia.